sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva e desposada, a mulher e o ventre que fecundas. Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. Trecho de Cântico da Terra, Cora Coralina. É tempo de esperançar. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso programa Esperançar. Toda última ou penúltima quinta-feira do mês, este espaço se abre para o encontro, um momento de reflexão, diálogo aberto, inspiração, entretenimento e, acima de tudo, transformação. Independente da data que vocês estiverem assistindo, esse programa continuará sendo semente de esperança. Esperançar é uma iniciativa do fruto do trabalho conjunto da Rede Inaciana de Juventude, Magis Brasil, e do Centro Magis Inaciano da Juventude, CIG. Eu sou Assis e é com muito carinho, muita satisfação, alegria e entusiasmo que me encontro a apresentar este programa, tecendo caminhos de diálogo, conscientização e esperança neste episódio. No programa passado, tivemos como tema liberdade de expressão, onde conversamos sobre uma questão latente nos dias de hoje. Um direito fundamental garantido por lei. Sua interpretação e prática variam conforme o contexto social, político e cultural em que estamos inseridos. Nós recebemos o professor José Maria Monteiro e o artista plástico, arquiteto e arte-educador Raoni Bernardo. Tivemos uma ótima conversa e recebemos um bonito presente. Hoje, trazemos um tema urgente e profundamente necessário: Juventudes pela Justiça Socioambiental e Climática. Inspirados pela encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, queremos refletir sobre o nosso papel na construção de um mundo mais justo, sustentável e solidário. Um mundo onde o cuidado com a casa comum não seja apenas um discurso, mas prática concreta e diária. Como nos lembra o Papa Francisco, tudo está interligado e ninguém se salva sozinho. Diante das mudanças climáticas, do colapso ambiental e das desigualdades sociais, as juventudes têm se levantado com coragem, com criatividade e esperança. São vozes que gritam por justiça, por dignidade e por um futuro possível para todos os seres vivos. A encíclica Laudato Si completou 10 anos desde seu lançamento. Nesse marco tão significativo, a província dos jesuítas do Brasil intensificou ainda mais suas iniciativas em resposta ao chamado do Papa Francisco para o cuidado com a casa comum. Uma dessas importantes iniciativas é o OLMA, Observatório Socioambiental Dom Luciano Mendes de Almeida. Por isso, queremos convidar o senhor Luiz Felipe Lacerda para partilhar conosco sobre a promoção da justiça socioambiental e a importância de difundir os apelos e ensinamentos presentes nesse documento tão essencial para o nosso tempo. Saudações, pessoal do programa Esperançar. Eu sou Luiz Felipe Lacerda, falando para vocês aqui desde Brasília, do Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, para falar um pouquinho para vocês sobre a questão da Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco, que esse ano completa 10 anos. A encíclica começa nos perguntando o que está acontecendo na nossa casa comum, o que está acontecendo no nosso planeta, e aponta vários elementos da era moderna que vão fragilizando a qualidade da vida de humanos e não humanos. A cultura do descarte, do consumismo, do utilitarismo e, consequentemente, a perda da diversidade, da dignidade humana, do respeito ao próximo, entre tantos outros elementos que o Papa Francisco nos assinala como importantes para a gente ficar atento no mundo que a gente vive hoje. Mas ele vai mais além, ele vai nos perguntar sobre a raiz humana da crise ecológica e vai dizer que, na verdade, todos os desafios que nós vivemos hoje estão vinculados com a prática e a forma de viver em sociedade dos seres humanos. Alguns de vocês já podem até, inclusive, ter escutado o conceito antropoceno,
que defende a ideia de que nós estamos entrando numa nova era geológica, uma era afetada pelos seres humanos, por causa dessa cultura do descarte, por causa dessa cultura do consumismo, entre tantas outras coisas. Então, o Papa Francisco vai avançando numa análise crítica da realidade que a gente tem ao longo da encíclica Laudato Si, perguntando o que está passando na nossa casa comum e apontando essas consequências, mas não deixando de apontar também a responsabilidade do próprio ser humano enquanto guardião do jardim da criação sobre esses acontecimentos. Ao final da encíclica, ele traz a sua grande contribuição. O Papa Francisco, e não sozinho, porque a gente sabe que ele foi amparado por muitas vozes da academia, das comunidades locais, das lideranças, das igrejas de base, das juventudes, entre tantas outras pessoas que iluminaram, junto com o Espírito Santo, as propostas do Papa Francisco para essa encíclica, ele traz, então, a ecologia integral. A ecologia integral é o grande centro da Laudato Si e vai propor que a gente deve encontrar a realidade de acordo com múltiplas dimensões, que ao longo da história a gente acabou dividindo muitos elementos que hoje tornam difíceis as nossas respostas às mudanças climáticas, à degradação social que a gente vive hoje. Uma dessas grandes divisões é a divisão entre o social e o ambiental. O Papa Francisco vai dizer que tudo está interligado e começa a fazer uma ruptura nessas grandes divisões que a ciência moderna produz, dizendo que se tudo está interligado, nós precisamos ter um olhar sistêmico, um olhar integral, e por isso ele vai trabalhar a perspectiva da ecologia integral. A ecologia integral, ela vai trabalhar numa perspectiva interna, da pessoa se compreender como um todo, e social, a partir do momento que a gente começa a entender todas as nossas correlações e como as cadeias estão interligadas dos fenômenos que acontecem no mundo. Por fim, também ambiental, como os elementos e os fenômenos ambientais estão relacionados com os contextos sociais e também estão relacionados com a nossa vida. Então, essa perspectiva holística, essa perspectiva integral do Papa Francisco na encíclica Laudato Si, vai nos convidando justamente a ter uma visão ampliada sobre as coisas, a compreender muito mais a fundo aquilo que a gente vê na nossa realidade, a entender não apenas por que aquele lixo está posto ali do chão, por exemplo, mas o que acontece com ele se ele não é descartado corretamente, por que a gente precisa usar ele, qual é a cadeia de produção que origina isso. Ou quando a gente olha um irmão, uma irmã na rua, vivendo em situação de rua, por exemplo, compreender que não apenas ele está ali porque ele quer, mas que existe todo um processo social e uma cadeia de efeitos que levam a pessoa a viver naquele contexto. Então a encíclica Laudato Si, ela nos convida a esse olhar integral. E quando a gente fala também do papel da igreja, a gente também está pensando nessa integralidade, como que a igreja une a fé, o social, a esperança e o ambiental. Esse ano a campanha da fraternidade, comemorando os 10 anos da encíclica, traz o tema da ecologia integral. Nela, a gente pode encontrar, a partir do ver, do julgar e do agir no texto base, várias reflexões bíblicas, sociais e ambientais que nos ajudam também a refletir como a gente pode atuar nessa realidade. E aqui vai um papel importante destacado tanto na campanha da fraternidade quanto na própria encíclica Laudato Si, que a juventude desempenha nesse contexto. Diferentemente do que muitas vezes se diziam que a juventude é o futuro da humanidade ou o futuro do nosso país, a encíclica e o Papa Francisco dizem que a juventude está aqui, agora, nesse momento, agindo como sal da terra, como fermento para as grandes mudanças. A juventude tem essa força de se indignar e de promover o novo. E é através dessa força que a juventude traz que o Papa Francisco, junto com outros elementos, como os movimentos sociais, como os povos originários, como ele falou em Querida Amazônia, no Sínodo para a Amazônia, podem nos trazer exemplos de como transformar as estruturas que a gente precisa transformar para fazer o cuidado da casa comum e o acompanhamento dos mais vulnerabilizados, como pede as próprias preferências apostólicas da Companhia de Jesus Universal. Então, a encíclica Laudato Si é um grande chamado para esperançar. E quando a gente alia a esperançar da Laudato Si com o olhar da juventude, o olhar inovador, o olhar inquietante, a gente tem uma fórmula potente para poder transformar hoje os elementos que a gente precisa transformar da nossa sociedade. Então é muito interessante que a gente possa ler a Laudato Si, que a gente possa ler a Laudato Demum, que foi a encíclica que o Papa Francisco fez anos depois da Laudato Si, avaliando a situação real do nosso mundo, e também poder
leia o texto da campanha da Fraternidade, que faz referência às juventudes e ao processo de esperançar, ainda mais nesse ano, que é um ano que o Brasil acolhe a Conferência do Clima da ONU, em Belém, em novembro, onde todos nós somos chamados, enquanto cristãos e cristãs, para desempenhar um papel importante de reflexão e ação no cuidado da casa comum. Então a encíclica Laudato Si ela é um marco de referência. Existe um antes e um depois da Laudato Si no apostolado social da Igreja Católica no mundo inteiro. E hoje a gente vê cada vez mais todas as nossas organizações, pessoas, movimentos sociais sendo convocadas a pensar que tudo está interligado e olhar justamente para a Laudato Si como uma ferramenta importante da nossa ação, que ilumina a nossa reflexão para um bem melhor, para um bem comum e para o cuidado da casa comum. Então eu convido vocês todos aí do programa Esperançar a acompanhar esses materiais e pensar justamente qual o papel da juventude nessa situação tão delicada e tão desafiadora que o nosso mundo vive hoje, inspirando as práticas, as potências e as inovações no cuidado da casa comum. Um abraço a todo mundo e até a próxima. Então, neste episódio, vamos juntos esperançar? Isto é, olhar com esperança, mas também agir com compromisso e consciência. Que este seja um espaço de diálogo, de partilha, de fortalecimento para seguirmos firmes no cuidado com a criação e com os mais vulneráveis. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. No programa de hoje, temos a alegria de receber duas pessoas que estão e são engajadas com a causa do cuidado com a nossa casa comum. Elas vêm somar conosco neste espaço de diálogo e reflexão, trazendo suas experiências concretas, perspectivas inspiradoras e um compromisso real com a justiça socioambiental e climática. Em um tempo em que os desafios ambientais se agravam e as desigualdades sociais se aprofundam, é fundamental escutarmos quem está construindo caminhos de transformação, de consciência e esperança. Mais do que convidadas, elas são vozes que ecoam os apelos da Laudato Si, ajudando a fortalecer o compromisso com os territórios e o cuidado integral com a vida. Sejam muito bem-vindos, João Alfredo, seja muito bem-vinda, Sara. Eu gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público. E então, quem é João Alfredo, quem é Sara Lima, né? As trajetórias e atuações de vocês. Começando pela Sara. Bom, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Eu me chamo Sara Lima, eu sou bióloga, sou mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFC e atualmente eu acompanho o Instituto Verde Luz, que é uma ONG cearense fundada em 2013, que atua em várias pautas ambientais aqui de Fortaleza e região metropolitana, e atualmente eu sou coordenadora do projeto Clima de Urgência, que é o projeto voltado para a atuação no debate de mudanças climáticas, de combate, adaptação, mitigação às mudanças climáticas com foco regional. Então, estou atualmente construindo esse programa. Obrigado. Bom, Assis, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar com você e com a Sara, né? Bom, meu nome é João Alfredo, eu sou advogado, sou professor, não é? Tenho mestrado em Direito e doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, já fui parlamentar, exerci 3 mandatos de deputado estadual, 1 de deputado federal e 2 mandatos de vereador. Trabalhei no Greenpeace durante 2 anos como consultor de políticas públicas, não é? Presidi a Comissão de Direito Ambiental da OAB, bem recentemente, e agora estou na superintendência do IDACE, que é o Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará. Obrigado, João. Dando início, né, esse nosso momento de diálogo, vou fazer algumas perguntas onde ambos são convidados a responder, né? Primeira consiste em como vocês definem justiça socioambiental e qual a sua importância no contexto brasileiro, né, no cenário do Brasil, tão marcada por desigualdades sociais e por profundas assimetrias
de acessos aos recursos naturais. E aí passo essa pergunta para a Sara, depois João. Bem, a justiça socioambiental, ela prega alguns princípios, né? E esses princípios dizem que todas as pessoas devem ter os mesmos acessos aos bens naturais, né, como água, um ar de qualidade, também ter direito à terra, ao território, e também garantir que comunidades tradicionais, independentemente da raça, do gênero, da condição social, recebam os mesmos benefícios, os ônus e os bônus, né, de atividades socioeconômicas, que têm alguns impactos, né, sobre o meio ambiente e sobre a vida das pessoas. Então, pautar sobre justiça ambiental é muito importante porque a gente está em um cenário de emergência climática, né, onde a gente já vive com extremos climáticos, onde esses extremos trazem um componente de desigualdade, né? Então, secas extremas, inundações afetam aquelas populações que são mais vulnerabilizadas, populações negras, indígenas, que têm uma classe social mais baixa. Então, pautar a justiça é a gente tentar construir um novo futuro, né? Onde esses impactos não vão recair mais sobre esses grupos vulnerabilizados, que são grupos que são os que menos contribuem para os problemas socioambientais, né, mas são os que mais sofrem com esses problemas. Então, pautar a justiça é a gente tentar mudar essa realidade, né? Mudar como esses impactos recaem sobre as pessoas, mudar também sobre quem tem responsabilidade, né? Então, a gente realmente exigir daqueles que são os responsáveis pelos problemas por soluções, né, por alguma forma de garantir a minimização desses impactos. Então, é fundamental a gente pautar para conseguir reduzir essas desigualdades, né, porque a gente sabe que a injustiça ambiental, ela existe porque existe desigualdade social, né, então a gente pautar a justiça, a gente construir um novo futuro, um novo presente, onde a gente possa minimizar essas injustiças. Sim. Isso, e complementando aqui o que a Sara falou, eu queria trazer o exemplo do Chico Mendes, não é? O Chico Mendes vamos dizer, é o patrono, é o pioneiro na visão socioambiental ou socioambientalista, né? Porque quando muitas vezes as pessoas pensam na questão ecológica, né, ainda existe uma visão meio primeiro-mundista, vamos dizer assim, do norte global, né? É uma ecologia sem gente, é uma ecologia, tá certo, que é pautada, né, sem um processo, né, de relação, que tão bem falou a Sara, dessas questões, né, com as próprias comunidades. E o Chico, ele tem uma importância muito grande, porque ele, como seringueiro na Amazônia, ele percebeu muito claramente que a sobrevivência dele, né, e daquela comunidade tradicional que vivia da extração da borracha, estava ligado à preservação da floresta. E também muitos perceberam que essa relação era quem ia garantir a proteção da floresta, né? O Chico teve essa percepção, formou a Aliança dos Povos da Floresta na época dele, né? Que juntava seringueiros, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né? E trouxe uma nova concepção. Tanto é que foi ele que apresentou a primeira proposta, que depois virou lei, de uma reserva extrativista, né? Que seria assim uma reforma agrária ecológica, porque na verdade é o reconhecimento dessa posse. E a partir daí, a Sara falou, né, você tem a visão de território, né, que é a relação que essa comunidade tem. Então, o socioambientalismo, de qual vai decorrer, obviamente, a justiça socioambiental, ele tem uma compreensão de que essas comunidades, esses povos e comunidades tradicionais, né, é que, na verdade, têm relações construídas com a natureza que apontam para a sua proteção. Não é? Se você colocar no Google ou no ChatGPT, né, como está agora a inteligência artificial, quais são as áreas mais protegidas, das florestas mais protegidas, são as terras indígenas. Exatamente porque esses povos têm uma relação com a natureza que não é mediada pelo interesse econômico, né? Eles não olham aquilo como mercadoria, eles não pensam na exploração. Eu vi vocês falando no Laudato Si, né? Tem uma passagem da Laudato Si que eu acho fantástica, que é quando o Francisco, o Papa, fala sobre o Francisco Santo lá. E ele diz que o São Francisco, ele olhava para a natureza com um olhar enamorado, apaixonado, né? E que, portanto, diz o nosso Francisco, né, que nos deixou recentemente, quando a gente não olha a natureza com esse ar de admiração, com esse ar de respeito, nós nos transformamos em mero consumidores, em mero exploradores. E essas comunidades, elas
ainda tem esse olhar, ela ainda tem essa relação. Então, eu acredito que a questão do socioambientalismo e da justiça socioambiental, ela é muito forte exatamente no sul global, que a gente chamava de terceiro mundo, né? Exatamente porque tem essa referência nessas populações, né? Você lê um Davi Copenhauer, né? com a queda do céu, você lê um Ailton Krenak, você tem toda essa filosofia escrita, mas na verdade ela vem de milhares, de dezenas de milhares de anos, né? A gente, para nós, assim, vamos dizer, mais ocidentalizados e tudo mais, para nós é novidade, né? Mas na verdade isso sempre fez parte desses povos, e eu acho que a gente tem que mudar o nosso olhar, né, e perceber a contribuição desses povos e comunidades tradicionais para a solução dessa crise que a gente vive hoje. Sim. E a parte e esses escritos são parte dessa experiência, né? Sim. Quando a gente está vivenciando, está presente nessas experiências, a gente percebe, né? Com muita força isso que você falou e a partilha da Sara Lima também. A próxima pergunta é: na avaliação de vocês, o Brasil está preparado para assumir o papel de liderança nas negociações climáticas internacionais? Eu começo, né? Na minha concepção, não, infelizmente, porque o Brasil tem vários desafios, né, a assumir assim para se tornar uma liderança climática. A primeira, que a gente sabe, é combater o desmatamento, queimadas, que são as principais fontes de emissão do Brasil, né, de gás de efeito estufa. E a gente vê avançando, né, mas ainda são muitos desafios a serem enfrentados, né, para de fato zerar o desmatamento e zerar essas emissões que vêm desse setor, que pode sim garantir para a gente uma liderança, né? O Brasil se difere de outros países porque a nossa principal fonte de emissão vem da mudança de uso da terra e agropecuária, né? Então, isso nos garante uma vantagem, porque a maioria dos outros países tem como perfil de emissão, a principal atividade emissora, o setor de energia. Então, para a gente, é muito mais fácil zerar o desmatamento do que mudar toda uma matriz energética, né? Que é necessário, mas que não é o nosso foco de emissões, né? Então, tem esse desafio, né? E o outro que acompanha também essa pauta energética, que é de se livrar dos combustíveis fósseis, né? Então, é uma ameaça ainda constante, né? A exploração de petróleo, de gás na Amazônia. A gente vê esse debate acontecendo atualmente, né? Várias críticas que vêm sendo feitas ao IBAMA, né? Por estar tentando barrar essa atividade na margem equatorial, de, enfim, proteger a foz do rio Amazonas. Então, ainda existe, assim, um grande desafio da gente conseguir mudar essa mentalidade, né? Então, por exemplo, no nosso trabalho no Instituto Verde Luz, a gente pauta muito isso, né? Porque atualmente o gás natural, que a gente está tentando fazer uma mudança de narrativa para trazer o nome gás fóssil, porque é um gás de origem fóssil, né? Então é um gás que vem cada vez mais alcançando mais espaço na matriz energética, né? Colocado como se fosse um gás de transição, um gás necessário para a gente alcançar as fontes renováveis. E, obviamente, que a transição não é feita do dia para a noite, né? Então, existe um período a ser de adaptação, de criação tecnológica, de novas políticas públicas. Mas o que a gente observa é que o gás não está assumindo esse papel de transição. Ele vem assumindo muitas políticas públicas, muitas termoelétricas a gás estão sendo leiloadas, né? Inclusive aqui para a nossa região, Ceará. Então, a gente tenta bater muito nessa tecla, né, de se livrar dos combustíveis fósseis. E aí eu acho que não só no Brasil, mas mundialmente isso é um desafio, né, mas o que a gente vê é que o Brasil tem muitas contradições, né, então a gente está vai sediar esse ano uma COP na Amazônia e Belém, mas ao mesmo tempo que o país se prepara para assumir a liderança de um evento climático tão importante como a COP, a gente vê que ao mesmo tempo existe todo esse debate de licenciamento ambiental de uma atividade de exploração de petróleo e gás na Amazônia, que é o local onde vai receber uma COP, né? Então, a gente precisa alinhar, né, o discurso com a prática, né? Então, eu acho que falta muito isso para a gente conseguir se tornar uma liderança climática, de fato. Obrigado. Bom, eu vou também muito na linha do que a Sara falou, não é? E assim, eu queria perceber muito o nosso potencial, né? Nós temos um potencial do sol, né? Então a gente teria condições, tá certo? Porque começa que a nossa matriz energética, a maioria dela é hídrica, né? Sim. Então isso também não tem emissão de CO2, claro que teve muitos impactos socioambientais na construção dessas barragens, a gente sabe disso, né? Belo Monte está aí para demonstrar. Mas do ponto de vista da geração, tá certo? Nem se compara ao que o que são as termoelétricas, né?
utilizando ou carvão, ou óleo, ou o próprio gás fóssil, né? Então, isso é uma vantagem grande. Como é uma vantagem muito grande a gente ter essa possibilidade da energia solar, da energia eólica, tá certo? Com os cuidados que deve ter na sua implantação. Não dá para ser feito em cima das comunidades, não dá para ocorrer com tantos desmatamentos como tem acontecido na Caatinga, não é? Então isso, o nosso potencial é muito grande, nós somos, vamos dizer, temos uma das maiores biodiversidades do planeta, né? Então o Brasil, ele seria talhado, né, para ser a grande liderança de uma nova forma de desenvolvimento, seria, né? Não tivesse uma elite tão ruim como a gente tem, né? Então, qual é o nosso problema, né? É exatamente essa composição social que leva a uma correlação de forças, né? Ou seja, se você olha para o Congresso Nacional, ela falou, né? A questão do projeto de lei de licenciamento, né? Que é o PL da devastação, que está sendo chamado assim, né? Você vê dentro do governo o esforço que a Marina fez, e ela é governo, enquanto que outros ministros estavam por trás trabalhando para aprovar esse projeto de lei, né? É uma loucura isso, mas isso é fato. Como você vê também, tá certo, esse Congresso Nacional, que votou o marco temporal para dificultar a demarcação de terras indígenas, que votou esse PL da devastação. Então, mesmo que a gente tivesse um governo ou um governante até mais avançado socialmente do que o Lula, ele teria os mesmos constrangimentos, os mesmos entraves, tá certo? Em função dessa composição do parlamento, né? Aconteceu no Brasil, a gente não pode esquecer isso, somente no período do desgoverno do Bolsonaro, né, se criou uma espécie de semi-parlamentarismo sem responsabilidade. O que é que eu quero dizer? Quando você tem um parlamentarismo, quem elege o governo, o presidente do governo, ou seja, o primeiro-ministro, é o partido a composição majoritária. Mas se aquilo não dá certo, aquele governo cai, pode cair no começo, e tem que chamar novas eleições. Aqui no Brasil, não. Né? O parlamento tem uma força imensa, né? Inclusive com emendas, com essas votações todas, mas quem tem que se responsabilizar pelo que der certo ou errado é o governo. Né? Então, é uma contradição, isso trava, no meu entendimento, a gente ter uma posição melhor, mais avançada, que poderia ter na COP30 e nessa liderança mundial. Nós temos uma ministra do Meio Ambiente que é respeitada mundialmente. Temos uma ministra dos Povos Indígenas, que também é uma pessoa que tem um impacto muito grande, mas nós temos uma composição de força muito difícil, para elas mesmas. Sim. E passa muito nisso, né? Nessas contradições entre as demandas e as perspectivas, né? Ambientais ou socioambientais, e a estrutura econômica e política do nosso país, né? Indo para essa terceira pergunta, né? Como vocês avaliam aí, a gente já estava falando um pouco disso aí, né? Vocês já entraram nesse caminho, mas como vocês avaliam as políticas públicas brasileiras no enfrentamento à emergência climática, né? Quais as principais lacunas, principais prioridades nesse processo, né? E aí, na opinião de vocês, os maiores desafios para consolidar a justiça socioambiental e climática dentro do nosso território, né, do Brasil. Então... Bem, eu acho que a gente já pontuou bem algumas políticas que mostram a dificuldade, né, da gente pautar a proteção socioambiental no Brasil, como o PL da devastação, marco temporal. A gente tem uma legislação ambiental que é muito forte, né? E o João Alfredo, enfim, do direito ambiental, então vou só pontuar aqui mesmo, mas é isso, a gente tem uma legislação ambiental que é muito bonita, assim, é muito forte, né? Mas existe muita dificuldade para ela ser de fato executada, de ser fiscalizada, né? Então existem muitos desafios, assim, para a gente conseguir cumprir justamente por essa lógica de desenvolvimento, né? Que trata a natureza como um recurso a ser explorado, né? E aí invisibiliza pessoas, comunidades tradicionais, povos indígenas. Falando mais especificamente aqui do nosso estado, né, no Ceará, por exemplo, a gente tem uma política estadual de mudanças climáticas que poderia ser um instrumento assim, potencial para a gente enfrentar mudanças climáticas regionalmente, mas é uma política que é completamente esvaziada, né? Então, por exemplo, ela foi aprovada em 2016, então a gente tem aí 9 anos desde a sua aprovação, e desde então a política não tem instrumentos básicos, né? Então, não tem um inventário de gás de efeito estufa que é previsto na política, um inventário que é necessário para a gente saber de onde vêm as nossas emissões, né?
O Fórum de Mudanças Climáticas está desativado, então não tem um ambiente de participação popular, de governança, assim, com a participação das comunidades, do setor público, privado. É uma política que não tem financiamento também, não tem um plano de adaptação, um plano de mitigação, então a gente vê que existe assim um avanço, né, quando a gente fala nacionalmente, porque a gente tem políticas mais bem estruturadas, mas a gente precisa de políticas em todos os níveis, né, de governança. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, no nosso estado, a gente vê que falta muito, assim, coisas básicas, a gente não tem informação, a gente não tem planos de adaptação, áreas de riscos mapeadas, né, rotas do que fazer em casos de alagamentos, secas. Então, a gente precisa construir coisas ainda muito básicas, assim, né, para avançar nesse debate. E João, peço só que tu levante um pouquinho o microfone. Tá ok. Não, até aproveitando essa chamada aí, né, eu estava pensando aqui um pouquinho da comparação, para a gente também não ser tão pessimista, né, e olhar um pouquinho para trás do que aconteceu muito recentemente na história do nosso país. Eu queria lembrar que no desgoverno do Bolsonaro teve um dia que foi chamado o Dia do Fogo. Sim. O Dia do Fogo foi uma articulação dos ruralistas da região norte, principalmente do Pará, um pouco do Mato Grosso, mas principalmente do Pará, que no mesmo tempo, no mesmo dia, eles saíram tacando fogo nas florestas ali, dificultando qualquer ação de fiscalização e tudo mais, até porque também no período desse desgoverno que teve aí, nós tivemos um desmantelamento completo dos órgãos de controle ambiental federal, especialmente o IBAMA. Os servidores do IBAMA que tinham vontade, desejo de trabalhar, eram punidos, né? E, na verdade, o governo não aplicou multa, o governo não fiscalizou, e nós tivemos um crescimento imenso do desmatamento, né, na Amazônia, não é? E isso, vamos dizer, colocou o Brasil na situação que colocou. Eu acho que isso melhorou, né? Houve uma queda bastante sensível do desmatamento, porque houve uma decisão política, né, de se combater, né, esse desmatamento. Mas os nossos órgãos ainda são muito pouco aparelhados para dar conta dessa situação. Então, se você quer uma política climática, uma política ambiental, você precisa ter órgãos, você precisa ter fiscais, você precisa ter autonomia para eles trabalharem, você precisa ter recursos. Eu vejo aqui no Ceará, eu vou concluir para não me estender muito, o trabalho que o IBAMA está fazendo, né? Que tem à frente o nosso companheiro Deodato Ramalho, né? O IBAMA foi na Serra de Baturité, na região de Guaramiranga, e atuou fortemente contra o desmatamento ali da floresta, com multas, com fiscalização. Agora, recentemente, nós fizemos uma operação conjunta, o IDACE junto com o IBAMA, SPU e SEMAS, na praia de Tatajuba, que é uma área do estado, do IDACE, onde estavam cercadas, né, lagoas, mangues, tinha cerca que era praticamente dentro do mar, tá entendendo? Tinha pousada, e tem ainda, infelizmente, pousada em cima de lagoa, né? Então, assim, a gente tem um clima muito melhor do que naquela época, né? Mas a gente ainda está longe, né, concordo com a Sara, da gente poder ter uma postura de uma política pública que realmente seja digna desse nome. Para a gente ir finalizando já esse momento dessas perguntas gerais, né, a última pergunta aqui, também importante, que entra dentro dessa linha que vocês vêm fazendo as considerações, no atual modelo de desenvolvimento, né, do nosso Brasil, que é baseado na expansão dos grandes empreendimentos, como, por exemplo, mineração, petróleo e turismo, né, o turismo de massa. Isso é compatível com o princípio de justiça climática? De forma alguma, né? Está muito longe da gente conseguir alcançar a justiça climática nesses processos, né? Vou citar aqui brevemente 2 casos, né? Um é o licenciamento ambiental, que atualmente está correndo de uma termoelétrica lá para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. É um licenciamento ambiental que a gente vem atuando, assim, por meio de acompanhamento jurídico também, porque no licenciamento, as comunidades que vivem ali no entorno não existem. Então, no estudo de impacto ambiental, no relatório de impacto ambiental, é como se não existissem pessoas ali. E aí, quando a gente pauta a presença dessas pessoas, o que falam é, a gente está considerando o território demarcado. E a gente sabe todo o desafio que existe atualmente de não demarcação dos territórios indígenas, né? Do marco temporal, enfim, do racismo ambiental que esses povos vivem.
Então, o que não for demarcado, mesmo existindo, tendo escola indígena, posto de saúde indígena, é como se aquelas pessoas não existissem para os empreendimentos. São completamente invisíveis, né? E aí, além desse caso, também cito a mineração de urânio e fosfato, né? Que está também em licenciamento ambiental para Santa Quitéria, né? Para minerar o nosso sertão. E aí é a mesma situação, né? São várias comunidades camponesas, de assentamentos rurais, pescadores, pescadoras que são completamente invisibilizados, que vão ter a sua saúde afetada por componentes radioativos, a água afetada, a sua subsistência, né? Mas que passam por esse processo de invisibilização, né? Então, acho que a gente precisa realmente de um longo caminho a ser percorrido para que a gente consiga atingir a justiça nesses grandes empreendimentos, né? Então, falta muito isso, né? O licenciamento ambiental tem uma legislação muito potente, muito importante, mas que, infelizmente, existem ainda muitos buracos, né, que esses grandes empreendimentos se aproveitam para poder invisibilizar essas pessoas, não dar as medidas de mitigação corretas, não escutar a população, não ter participação popular nos processos, enfim. Então, acho que é um desafio ainda muito grande a ser enfrentado. Eu traria também o exemplo da nossa zona costeira, né? Nossa zona costeira que é tão rica do ponto de vista ambiental e cultural, né? O nosso litoral, os nossos 573 quilômetros de litoral são de uma riqueza ímpar, né? Dunas, estuários, manguezais e comunidades tradicionais, né? Tão importantes com a sua história, com a sua vivência, não é? Então, assim, eu queria até falar de uma política pública que eu acho que é importante, que a gente tem trabalhado, tem feito esse esforço lá no IDACE, tá certo? De garantia dessa cidadania para essas populações, para essas comunidades, né? Tanto do ponto de vista da demarcação, né, das terras indígenas, né? O IDACE está trabalhando com a FUNAI, já terminamos 3 terras indígenas, né? Aqui a demarcação física, né? Genipapo Canindé em Aquiraz, Pitaguari aqui em Maracanaú e Pacatuba, e Tremembé de Queimadas lá em Acaraú, e agora estamos trabalhando, talvez não, concluindo neste ano, Tapeba, né? Então, essas 4 terras indígenas significa dizer que essa população, depois da demarcação, vai para a assinatura do presidente da República, elas terão uma segurança que elas não tinham até agora, né? E que, portanto, elas vão poder fazer face a qualquer tentativa. E nós acabamos aplicando essa mesma metodologia de demarcação para comunidades de pescadores, né? Nós fizemos a demarcação física da comunidade do Estevão, ali vizinho à Canoa Quebrada, que é uma comunidade tradicional, antiga, de pescadores, rendeiras. Nós trabalhamos na Resex da Prainha do Canto Verde, não é? Que é uma história belíssima de resistência, não é? daquela população. Nós fizemos a titulação e depois fizemos a demarcação junto com a comunidade e com o ICMBio, não é? E fizemos no Balbino. Balbino, né, Balbino da Dona Francisca, né, que é uma mestra da cultura. É uma história que remonta ao tempo que eu era deputado estadual, ainda na década de 80. Uma luta antiga contra a especulação imobiliária, e hoje a comunidade é dona, mas elas não sabiam quais eram os seus limites. E nós também fizemos, né, essa demarcação. Em outros locais a gente teve dificuldade de fazer, porque uma parte da comunidade, infelizmente, foi ganha pelos especuladores, né? Então esse tipo de ação é importante, tá certo? Para a preservação do ambiente e da cultura, porque eu acho que essa questão socioambiental, ela junta ambiente, cultura, direito ambiental e direitos humanos, né? Então ela está muito nessa perspectiva de se fazer, de reconhecer. Claro que tem a história dessas comunidades, mas a gente possibilitar que o Estado chegue junto e garanta ali aquela segurança é algo muito gratificante para a gente do IDACE que está fazendo isso agora. Certo. Agora a gente vai para as perguntas, né, individualizadas, e aí eu começo por ti, Sara, tá? O que significa para você uma transição energética justa e popular? Né? Quais os elementos que não podem faltar nesse processo? Né? Se você conseguir pontuar essa pergunta aí, a gente agradece. Certo. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente fala de transição, a gente está construindo agora um novo capítulo da nossa história, né? Então, outras transições já aconteceram no decorrer da humanidade, e agora a gente está construindo um novo capítulo dessa história, né? Então,
Quando a gente pontua que ela deve ser justa, a gente pontua que todo mundo deve ter acesso igual, seja aos lucros, porque se a gente observar como é feito atualmente, é óbvio que a gente precisa transicionar, a gente precisa pautar fontes eólicas, solar, mas a gente precisa fazer isso de forma diferente, né, do que está sendo feito agora. A gente quer, sim, energias renováveis, mas não do jeito que está sendo colocado agora, né, onde parques eólicos chegam, invadem comunidades, removem as comunidades tradicionais de seus lugares, privatizam lugares que são importantes para a identificação daqueles indivíduos com o território, né, então lugares importantes de espiritualidade, de lazer, de convivência coletiva. Então a gente não quer que isso aconteça, né, então muitas vezes isso acontece, né, essas invasões acontecem, essas violações de direitos acontecem, e aí se instala ali um parque eólico que lucra com aquela geração, mas as comunidades que estão ali ao redor continuam na miséria, né, na pobreza. Então a gente não pode continuar com isso, né? Isso precisa ser compartilhado também com aquelas pessoas que são donas daquela região, são donas daquele território, né? Tem essa relação histórica e tradicional com aquele local. Então, pautar a justiça é isso, pautar que todo mundo tem acesso à energia, a energia não deve ser considerada uma mercadoria, né, mas um direito básico, é um direito básico que todas as pessoas devem ter acesso, né? Então, ter acesso à energia, ter acesso à água, ter acesso ao seu território, né? Ter acesso aos seus locais de lazer, aos seus locais sagrados. Então, isso precisa ser incluído no debate de transição, né? E aí, outro componente fundamental que traz essa pauta do popular é que esse processo precisa ser construído coletivamente. Então, a transição energética ela precisa atender às necessidades atuais dessas comunidades, né? As necessidades que elas têm de energia, enfim, de relação ali com aquele ambiente. E aí ter a participação popular, né? Não ser só o que acontece, né? De só chegar, entrar naquele território e pronto. Não, mas de ser construído coletivamente, ter a consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas e comunidades tradicionais, que todo o processo seja construído coletivamente. Então, quando a gente pauta a transição é isso, e também que ela seja inclusiva, né? Para que atenda tudo isso e não seja algo que é imposto, né? Mas algo que é dialogado, né? Que as políticas energéticas também atendam as necessidades de proteção sociais, ambientais nas comunidades. De que maneira o atual modelo de expansão das energias renováveis, como as eólicas e as solares, no nosso país, pode reproduzir desigualdades e injustiças socioambientais? Bom, acho que minha resposta já incluiu bastante dessa pergunta, né? Assim, de maneira bem mais básica, assim, se você conseguir duas maneiras mais incisivas disso, que você enxerga e percebe. Acho que a falta de diálogo mesmo, né, de chegar e não considerar que aquelas populações têm uma relação histórica, ancestral com aquele território, né, então realmente tratar as pessoas como se não fossem pessoas que têm direito à vida, a um ar de qualidade, ao lazer, à cultura. Então, acho que esse é um dos pontos principais que eu enxergo, né, a falta de diálogo e a ausência de construções, assim, que sejam realmente coletivas, né, que respeitem essas pessoas. Então, eu acho que são pontos, assim, importantes, né, que atualmente acontecem quando a gente fala sobre transição, né. Então, violam os direitos socioambientais, né, a gente precisa superar isso para garantir justiça nas energias limpas e renováveis, né. E se tratando de juventudes, né, como as juventudes, especialmente as comunidades tradicionais e periféricas, que a gente já pontuou aqui, andou falando, como é que elas podem ser protagonistas na luta por uma transição energética justa, né? Como você percebe que possa existir experiências ou iniciativas ou grupos na resistência que você gostaria de exemplificar? Tem alguma possibilidade assim? Eu acho que as juventudes aqui no Nordeste, né, elas já são protagonistas desse processo, né? Já existem inúmeras mobilizações, aqui a gente pode citar o Instituto Terra Mar, o Ecomaretório, que são organizações que têm a composição da juventude, né, outras que são basicamente juventudes dos territórios mesmo tradicionais que pautam uma nova transição, né? Então a gente já tem assim um protagonismo muito forte, né? Existem nas periferias inúmeras iniciativas também, né, de coalizões, instituições que pautam a transição energética, que pautam o debate de clima focado no território, né? Então eu acho que nós já somos protagonistas desse debate, o que a gente precisa mesmo é que a gente seja escutado, né? Então, que a gente consiga participar desses processos, né, de governança, de construção de políticas públicas, porque é isso, a gente só pode construir política pública para um território quando as pessoas daquele território são ouvidas, né? Porque ninguém melhor conhece aquele território do que quem existe, vive, né? Quem vive lá, né? Então,
a gente só precisa ser escutado mesmo, porque já tem muito protagonismo, né, de juventudes no debate climático, no debate de transição, aqui no Nordeste mesmo. Para finalizar, né, mesmo diante da gravidade da emergência climática, onde você, dentro da sua, né, lida diária, dentro da sua história, né, de luta, como você encontra esperança e inspiração para continuar atuando? Né? Bem, eu encontro esperança na coletividade. Desde quando eu entrei no movimento socioambiental, que eu construo coletivos dos mais variados, mas que tem essa pauta climática ambiental no seu cerne. Então, acho que o que me traz esperança, de fato, é momentos como esse, por exemplo, né, onde pessoas se reúnem com seus vários interesses, né, de proteção socioambiental, com um objetivo comum, né? Então, construções coletivas dão muito a força, porque são problemas muito grandes que a gente enfrenta, né? Mudança climática é basicamente o problema do século que a gente está enfrentando. Então, não é fácil, né? A gente tirar força para enfrentar o problema do século, né? E aí, muitas vezes, também a gente parece muito pequeno frente a esse problema, né? Então, o que passa nas juventudes, né? O que eu posso fazer? Nossa, eu sou tão pequeno diante do problema, né? Mas quando a gente se une, a gente faz esse trabalho de formiguinha, né? A gente vê que a gente tem o poder de mudar a realidade, de construir novas políticas, tem o poder de ser escutado também, de colocar a nossa voz ao alcance, né? Então, espaços como esse, por exemplo, já dão voz à juventude, né? Dão voz a esse problema que a gente enfrenta aqui no Ceará de violações de direitos. Então, a minha força vem da coletividade, das construções coletivas. Pronto, obrigado, né, Sara. Me sinto muito contemplado, né, enquanto juventude e dentro desse processo de que é necessário, né, a escuta mais ativa, né. Mas agora partindo para o João, né, como você avalia o atual ritmo de liberação de agrotóxicos no Brasil, especialmente em relação ao princípio da precaução? Essa é uma das questões mais graves, embora não seja a questão climática, como a Sara falou, que ela tem um impacto global e cada vez mais acelerado, e é bem visível, né? Porque as secas que sempre existiram se tornam mais intensas, as enchentes também mais intensas, os impactos são muito grandes. Os agrotóxicos, eles são silenciosos, né? A gente não percebe os males que eles trazem de forma tão visível como são as mudanças climáticas, né? Então você pode até perceber isso, né? Quem trabalha no campo vê, né? As abelhas que começam a desaparecer, os pássaros que começam a desaparecer e a quantidade de doenças cancerígenas, né? As pessoas às vezes se espantam, mas era tão novo, mas tanta gente tem falecido. Isso aí, com toda certeza, tá certo, tem a ver com a alimentação que é servida para nós, com a quantidade imensa, né, de veneno. É veneno isso, né? Na verdade, o nome é veneno. O nome é agrotóxico, né? E aí entra de novo aquela questão da composição, né? Você vê essa composição de forças que sustenta o governo de um presidente como o Lula, porque tem uma admiração muito grande, porque ele se livrou do Bolsonaro, de um governo que tem uma Marina, que tem uma Sônia Guajajara, tem um representante do agronegócio no Ministério da Agricultura. E é esse agronegócio quem acelera o processo de liberação de agrotóxicos. É esse agronegócio que fica tentando impedir a votação de uma política agrícola voltada para a agroecologia, né? É esse agronegócio que, na verdade, influencia, inclusive, os tribunais do ponto de vista do julgamento. Por exemplo, nós temos uma ação de inconstitucionalidade que saiu aqui do Ceará, nós, inclusive, foi que ajudamos a redigi-la, que questionam dos maiores absurdos que pouca gente fala. Os agrotóxicos praticamente não pagam impostos. Vocês imaginou o que é isso? Enquanto você tem um imposto mais pesado para o cigarro, e tem que ter, pelos malefícios que eles trazem à saúde, pelos gastos que tem o SUS, quanto você tem um imposto mais pesado para a bebida ou para outros supérfluos, os agrotóxicos são isentos, né? E isso faz com que a agricultura, tá certo, ela se desenvolva a partir disso. Um agricultor é mais fácil, um amigo meu dizia assim, é mais fácil você entrar numa farmácia berrando e conseguir agrotóxico do que você conseguir um remédio para a sua própria saúde.
exatamente por causa disso, por causa dessas facilidades. Infelizmente, esse ritmo que tinha do governo passado não mudou no governo Lula. Infelizmente, a gente tem que dizer isso, né? Porque essa conjuntura, essa força... Eu fui deputado federal. Eu via a bancada ruralista porque eu fui o relator da CPI da Terra. A bancada ruralista é o maior partido do Brasil. Ela não interessa a filiação. Ele pode ser filiado a qualquer partido, menos aos partidos de esquerda, é verdade. Mas esses partidos de centro e direita são todos filiados. Quando juntam os interesses deles, eles estão muito fortes. É a questão dos agrotóxicos, tá certo? É a questão de impedir que se vote a expropriação, né, de terras que têm trabalho escravo, tá certo? É a questão das dívidas agrícolas, é a criminalização dos movimentos sociais. Então, essa bancada, infelizmente, que é muito forte, né, e que faz com que o governo tenha que ter, né, uma pessoa do agronegócio lá dentro, é que faz que essa situação tenha continuado a mesma. E aí eu te pergunto também quais os principais riscos e retrocessos, se você conseguir pontuar, né, 2 grandes riscos, 2 grandes retrocessos que você enxerga na tramitação e na implementação da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Isso, a Sara falou muito bem que a gente tem uma legislação muito avançada do ponto de vista ambiental, né? Começa com a própria Constituição. A Constituição tem um capítulo sobre o meio ambiente. Não é que todas as questões ambientais estejam naquele capítulo, que é um artigo só, o artigo 225, que é um artigo que tem muitos princípios, né? Nós temos uma legislação ambiental, né, que também é muito avançada, né, do ponto de vista da legislação, do decreto, tá certo? Daquilo que surgiu ao longo desses anos, né? E o perigo nesse tipo de legislação, inclusive na questão dos agrotóxicos. Na questão dos agrotóxicos, a gente sabe que hoje, mesmo com todos os problemas, tá certo? Você tem que ouvir a Anvisa, você tem que ouvir o Ministério do Meio Ambiente, e a nova lei tira tudo isso, entendeu? Na verdade, a liberação passa a ser apenas do MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. A outra questão preocupante dessa lei é a autodeclaração, né? Quer dizer, você tem uma lei em que a própria pessoa é que declara a situação, né? E o licenciamento praticamente não é feito pelos órgãos ambientais, é feito pela própria pessoa. Se você fizesse autodeclaração para pequenos empreendimentos com poucos impactos, não é? Ou para empreendimentos como que tem até, por exemplo, você criar um empreendimento da apicultura, isso tem que ser incentivado, né? Pelos bens que trazem. Mas não. Você abre a perspectiva, tá certo? Que até projetos de grande impacto, tá certo? Sejam dispensados. A própria obrigatoriedade da audiência pública para os estudos de impacto ambiental. Então, é um projeto de lei, tá certo? Que ainda vai ser votado na Câmara, tá certo? Que é o maior retrocesso. É muito contraditório, né? Lembrando a COP30, que a gente chegue na COP30, tá certo? Com uma lei dessa, né? Quer dizer, como é que o Brasil, né, vai sediar uma conferência das partes, né, do acordo climático, né, onde os olhares do mundo todo estão sobre o Brasil na região da Amazônia, com uma lei que pode facilitar o desmatamento da Amazônia, né? Só para a gente ter isso. Então, por exemplo, na questão da agropecuária, praticamente eles liberaram tudo nessa lei. Praticamente tudo, né? Quer dizer, não se trata do pequeno agricultor, do apicultor, se trata do grande, né? E eles querem isso mesmo, porque, na verdade, o que eles querem é não ter controle nenhum, né? E aí você pode ter um processo de... A gente espera que na Câmara mude, a gente depois espera que o Lula vete algum desses aspectos e a gente espera finalmente chegar no Supremo, ele tire o que tem de pior dessa lei. Mas ela é extremamente deletéria. E ela tem uma intencionalidade, né? De quem está costurando, de quem está fazendo, Sim. Há uma intencionalidade muito visível Com nisso, certeza. né? Para a gente finalizar essas perguntas direcionadas, a regularização fundiária por meio do instrumento da CDRU, né? Que é a concessão de direito real de uso, é suficiente para garantir segurança jurídica e também para barrar a especulação imobiliária em áreas ambientais? Isso aí é uma pergunta muito interessante para as pessoas que não entendem isso. A CDRU é uma concessão de direito real de uso. O que é que significa dizer isso? Aquela terra que é pública, que é do Estado, tá certo? Ela não é transferida à propriedade, né, para aquela comunidade. É transferido o uso.
Aí você pode dizer, mas isso é ruim para a comunidade. Não. É o contrário. O fato de a terra continuar na mão do Estado, primeiro, obriga o Estado a defendê-la, né? Inclusive dos especuladores. Segundo, impede que o especulador use um instrumento que se usa muito, que é o uso capião. Né? Você não pode fazer uso capião de terra pública. Né? Então, foi um instrumento que a gente, inclusive, adotou para a prainha do Canto Verde. Né? Quando a gente viu que aquela área tinha sido arrecadada pelo trabalho do IDACE já há alguns anos, que aquela área não tinha sido titulada, nós discutimos com a comunidade que melhor seria uma concessão de direito real de uso, tá certo? E essa concessão nós fizemos pelo prazo de 90 anos, prorrogáveis por mais 90 anos. Quer dizer, eles são os donos, de fato. No instrumento de concessão, não tem nenhuma obrigação deles com relação ao IDACE. O IDACE é que tem a obrigação pelo Estado de defender a terra. As obrigações que eles têm são aquelas relativas à unidade de conservação, que é a RESEX, ao plano de manejo, as adoções do conselho e tudo mais. A mesma coisa nós estamos discutindo em Tatajuba, que é uma área que está passando para o Estado, tá certo? E que a gente pretende essa defesa. Tanto é que no próprio IDACE, nós somos instados muitas vezes a fazer a defesa contra o uso capiões que tramitam lá na Prainha do Canto Verde. E o que é que nós juntamos na nossa defesa? Não na nossa, porque não é a defesa da comunidade, é o próprio título, né, de concessão do direito real de uso. Então, essa percepção ela é muito importante porque ela garante a segurança da terra do Estado, né, mas concede àquela comunidade os usos. E quais são os usos que a comunidade quer? Você pega na Praia do Canto Verde. São os usos tradicionais, né? É a pesca, né, a pesca artesanal, né, é a agricultura familiar, é o turismo de base comunitária. Então, essas ações que eles têm lá, elas estão todas protegidas, né? Elas não são impeditivas. Mas isso garante a terra para eles. Ótimo. Muito obrigado a vocês dois. Né? A gente agora vai para uma etapa chamada aqui de ping-pong. Eu faço a pergunta e aí eu vou direcionar a pergunta primeiro a Sara, depois você vai ter um pouquinho mais de tempo para responder e depois eu inverto os papéis, tá? A primeira pergunta é uma figura que inspira na caminhada, Sara. Acho que falar de algumas lideranças que a gente tem aqui, né? Tem o João do Cumbi, tem a Teca, do Movimento Indígena Serra das Matas, Raquel Rigoto, João Alfredo, Jeová Meirelles. Então, a gente tem muitas lideranças aqui, né? Muitos pesquisadores, ativistas que são comprometidos com a luta. Então, me inspiro muito no que a gente tem aqui no Ceará. Ótimo. O João teve um pouquinho mais de tempo para pensar, mas aí... Não, eu, inclusive, algumas dessas pessoas eu também tenho muita relação, né, com elas, né, com a questão indígena. Né? Eu lembro aqui da Francisca do Balbino, eu lembro também da Luísa Canuto, também lá de Monsenhor Tabosa. Mas eu queria lembrar 3 pessoas que nos deixaram bem recentemente, entendeu? E que a gente fica triste por um lado, mas por outro, o legado que essas pessoas nos deixaram foram imensos. E foram todas nesse ano. O nosso Papa Francisco, o nosso Pepe Mujica, né, presidente do Uruguai, e o Sebastião Salgado. Esses 3, assim, eu tenho um pequeno sítio lá em Guaramiranga, plantei 3 carnaubeiras. Uma carnaubeira é o Francisco, a outra carnaubeira é o Pepe e a outra carnaubeira é o Sebastião, né? Porque todos eles deram belíssimos exemplos. Mas nós vamos encontrar essas pessoas o tempo todo, né? Eu acho que o que inspira muita gente é esse contato com as comunidades. Quando a gente vai para uma comunidade dessa, que a gente encontra pessoas que têm uma história, né, que vem de muito tempo, né? Isso dá para a gente um alento muito grande. Ótimo. Agora, volto para ti, João. Um lugar na natureza. Eita, eu vou falar em Tatajuba, porque Tatajuba é uma praia muito bonita e tem um povo que está lutando pela sua preservação, tá certo? E lá a gente quer ver se a gente consegue, ao mesmo tempo, criar um assentamento e uma unidade de conservação. Que massa. Sara, um lugar na natureza? Manguezal. Não importa o lugar, mas que seja manguezal. Eu sou muito apaixonada, né, pelas estratégias de resistência que o manguezal tem para lidar com a salinidade, o ambiente alagado. Ser um local de renovação também, né, da matéria orgânica, da vida. Então, para mim é um lugar muito inspirador. Serviços ecossistêmicos que a gente tem, né? Sou
né? Não posso nem falar muito não, porque também estudando na área, mas aí vem para você agora um filme, uma série, um livro ou artigo, né, que todo mundo precisa ler ou assistir. Ai, meu Deus. Um desses. Vou falar um que tá bem popularizado, mas aí pra quem não teve acesso, né, eu acho que Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, eu acho uma leitura, assim, para iniciar nesse debate ambiental muito importante, né, para a gente conseguir entender essa visão dos povos tradicionais com o território, com a vida, a gente se enxergar parte da natureza, né, e não cair nessa narrativa de fim de mundo, que é algo que a gente vê todos os dias, né, mas para a gente pensar que a gente pode fazer a diferença, já existiram outros fins de mundo, né, e o que cabe a gente é construir novos futuros, né, ampliar nossos horizontes e construir novas formas de existir. Então, eu acho que é um livro muito bonito para a gente se inserir nesse debate. Sim, muito bom mesmo. João? A Queda do Céu, do Davi Copenauer, né? O Davi Copenauer é um xamã Yanomami, né? Ele escreveu esse livro junto com um antropólogo francês, né? E é uma reflexão profundíssima, né? Sobre a relação da sociedade humana com a natureza, né? Ele faz uma diferença assim, muito interessante, que eu acho, né? Entre o que ele chama de povos da mercadoria e os povos da natureza. Os povos da mercadoria, vamos dizer, somos nós aqui que estamos nas cidades, né? E os povos da natureza, tá certo? São os próprios indígenas que eles dizem assim, a ecologia mora dentro da gente. Sim. Nós somos a ecologia, né? Porque essa relação é uma relação ancestral, né? E na cosmologia deles, né? Tem esse perigo do céu cair, né? Que seria, né, o fim do mundo do Krenak, né? Então quem está segurando o céu, tá certo? Sim. Ainda são essas comunidades, né? Ótimo. Uma palavra que resume a luta. Uma palavra. Resistência. União. União. E para a gente finalizar, né, o que dizer para as futuras gerações? Dizer que a gente pode fazer a diferença, né? Da gente se mobilizar, da gente construir nossos locais de atuação, né? Formas de resistir, né? De conscientizar as pessoas sobre isso, de criar novas formas de existir, como a gente pontuou, né? Novas iniciativas, envolver novas pessoas. Então, que a juventude sempre lembre do seu potencial, né? De revolução, de criatividade, de pensar coisas novas, e que a gente possa se mobilizar, porque é isso. A gente não está no fim do mundo, a gente tem muito que viver, a gente só vai conseguir transformar essa realidade lutando coletivamente. Ótimo. E aí eu vou, né, finalizando esse momento, né, e aí com essas duas palavras de vocês, me sinto muito consolado pela profissão que exerço, né, como professor dentro da rede estadual, e sei da dificuldade que é, né, tanto dentro de sala de aula como fora, mas aí eu deixo um momentinho de fala, de consideração final para vocês, né, se vocês quiserem ou tiverem mais alguma consideração a fazer esse nosso programa, esse momento de hoje, né, vocês fiquem à vontade. Aí eu dou a fala ao João, depois a Sara. Essa palavra aqui, né, eu acho que é esperançar, né, esse verbo aí criado pelo Paulo Freire, né? Eu sempre digo isso, o que nos move é a esperança. Se a gente perder a esperança, se roubarem a esperança da gente, a gente está morto, né? Então esse sentimento, tá certo, de não perder a esperança, né, que eu acho que é o que nos alimenta a transformar a realidade, né? O Frei Beto tem uma expressão que ele diz assim, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, né? Então eu sempre digo isso, né? Falava isso até numa sessão nessa semana, semana passada, da campanha da fraternidade, que estava o Dom Gregório. Eu dizia isso, Dom Gregório, o senhor precisa conhecer o Balbino, o senhor precisa conhecer a Prainha do Canto Verde, porque quando a gente vai nessas comunidades, a gente volta muito animado, né? A gente se enche, né, de esperança, né? Então é muito bonito essa expressão que está aqui atrás da gente o tempo todo, está mais atrás aqui da Sara, né? Mas é linda esperançar, né? Esse sol rodando aí, para que a gente nunca perca a esperança, nunca percamos, nunca desistamos da luta. Pode ser que os resultados nem cheguem nas nossas próprias vidas, né? Mas a gente deixar um legado, e eu falei daqueles 3 que nos deixaram agora, que legado, né? De vez em quando a gente está repetindo
né, e está assistindo na internet uma fala dele, né, o exemplo do Sebastião Salgado, que sempre se voltou para sempre com a fotografia mostrou o que acontecia no mundo, os povos indígenas, a exploração do trabalho, que recuperou uma floresta, né, uma mata lá no sítio dele, né, um Pepe Mujica que ensinou a viver com simplicidade e que nunca guardou ódio, foi preso, né? Ave Maria, tem aquele filme que conta a história dele e você diz, como é que um cara desse aguentou tudo isso e saiu sem ódio no coração e governou, né, o Uruguai de uma forma tão bonita, né? E o Papa Francisco, que de vez em quando a gente ouvi-lo falando, o Francisco dizia, eu vou terminar aqui, estou falando demais, sempre me policia um pouco com relação a isso. Ele diz assim, é muito bom ser feliz, mas é muito melhor quando você sabe que você é a causa da felicidade dos outros, né? Então essa visão de que a gente pode trabalhar para tornar as pessoas felizes, né? E felizes nas suas próprias vidas, né? É o que pode fazer a gente mais feliz. Eu acho que isso com certeza é o que nos anima todos e todas que estamos aqui. Sara? É isso, eu faço das minhas palavras, as palavras do João Alfredo, me sinto totalmente contemplada. E parabenizar também vocês pela iniciativa, eu acho que é importantíssimo a gente unir, né, o debate ambiental com a espiritualidade, porque para mim assim, a manifestação mais profunda de Deus é a natureza, né? Ver o movimento das águas, ver o céu, ver o movimento das plantas, a vocalização dos animais, que existem ali na sua simplicidade, mas que trazem tanta beleza, tanta paz, enche o nosso coração de emoção, né, com formas tão simples de viver. Então, parabenizo pela iniciativa, agradeço também pelo convite, porque a gente realmente precisa fazer essas conexões para a gente entender melhor o que é a natureza, né? Trazer essas outras concepções do que é a vida, do que é a gente também nesse planeta. Então, agradeço e é isso. Muito obrigado a vocês, né? Gostaria de agradecer sempre, né, a presença, a participação de vocês aqui e dizer que a gente se sente muito consolado, né, e também muito instigado, né? A gente sai daqui não é no conforto, mas exatamente no processo, na experiência de continuar lutando, de continuar fazendo o cotidiano, o dia a dia dessas lutas que são necessárias, né? E principalmente também eu parto da ideia de que a gente tendo contato, tendo a experiência, a gente indo a uma comunidade quilombola, a gente indo a uma comunidade indígena, a gente indo de encontro a essas realidades, a essas experiências, a essas culturas e formas de viver, a gente começa a transformar também, né? Acho que a mudança ela vem de dentro para fora e das coisas menores para as coisas maiores, né? Então, dessa forma eu fico muito feliz, né, de estar aqui com vocês, de ter esse momento, né, de diálogo, né, de construção, né, de saberes, né, de partilhas, né, e desde já muitíssimo obrigado, tá bom? No Inspirar-te de hoje, vamos até um dos lugares mais históricos de Fortaleza, a Praça dos Mártires, considerada a praça mais antiga da cidade. Além da bela vista para o mar, o espaço se destaca pelos atrativos naturais, como diversas árvores centenárias, entre elas o famoso baobá. Fomos conferir de perto o ensaio aberto do Maracatu Solar, uma instituição com forte base histórica no universo do maracatu cearense, que há quase 20 anos promove a valorização dessa importante manifestação cultural, além de atuar como um instrumento de formação artística continuada. Nosso convidado de hoje é o artista Pingo de Fortaleza, cantor, compositor e, na verdade, um multiartista, que também é presidente da Associação Solar, entidade responsável por sustentar e difundir esse legado. Vamos conferir? Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu.
O mar se deitou na areia, ouvindo a canção Nagô. É a mãe da terra inteira chamando os filhos de toda cor. O mar se deitou na areia, ouvindo a canção Nagô. É a mãe da terra inteira chamando os filhos de toda cor. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu. Dançam as cores, o som dos tambores, dançam os orixás. Rainha negra, magia e beleza, na sombra dos baobás. Dançam as cores, o som dos tambores, dançam os orixás. Rainha negra, magia e beleza, na sombra dos baobás. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu. Eu sou Pinho de Fortaleza, sou cantor e compositor, sou músico profissional há 43 anos. Comecei no bairro Zé Walter, na escola técnica, depois migrei para o movimento estudantil universitário, compondo e participando do movimento cultural Nação Cariri. A partir daí eu comecei a pesquisar alguns temas, fiz meu primeiro disco, Centauros e Canudos, em 86, e eu gosto muito do registro das obras, eu venho mudando sempre, adaptando meu trabalho a outros universos e produzindo. Eu sou autor de 34 álbuns fonográficos, 5 livros, 5 documentários, e juntamente com... criei alguns eventos dentro da Associação Solar, como o Festival Fortaleza do Metal, o Festival Vila Sonora, o Brincar de Maracatu, o projeto Tambores Ancestrais na Noite Escura, que acontece durante o Carnaval. A gente vem construindo, tentando construir um calendário específico e plural dentro da nossa produção, né? Que hoje engloba várias linguagens. Então eu sou esse cara, assim, sempre inquieto, gostando de fazer coisa, gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, gosto de produzir e sou muito feliz com o que eu faço, com a profissão que eu abracei. Em relação ao maracatu, o maracatu ele é processual na minha vida, né? Eu começo cantando outros temas, mas em 90 eu compus uma canção chamada Maculelê. Essa canção passa a ser referência nos meus shows e essa canção trazia o ritmo do maracatu cearense, esse ritmo mais conhecido como maracatu solene, que a gente hoje usa a nomenclatura de solene ou de coroação. E a partir então de 91 eu faço um disco chamado Maculelê, sobre o universo do maracatu cearense. E a cada disco que eu lançava, eu produzia uma canção nessa temática nos meus trabalhos e cantava nos shows. E comecei a dialogar com os grupos, com as pessoas dos grupos que participavam do meu show e tal. Quando em 2000 eu fui convidado para participar do Maracatu Ar de Ouro, maracatu mais antigo em atividade, fundado em 36. E no Ar de Ouro eu aprendi muita coisa, escrevi um livro sobre o Ar de Ouro. E nós criamos a Associação Solar em 2005. Então em 2006 a gente criou dentro da Associação Solar o Maracatu Solar como programa de formação cultural continuada para fazer espaço, né, migratório das nossas experiências artísticas e também já dentro do Maracatu Ar de Ouro para desaguar, então, nesse maracatu as nossas inquietações, nossas vontades, nossos interesses estéticos e artísticos. E esse grupo foi criado por um conjunto de artistas que estavam ali próximos a Solar naquele período, De Cascadeira, Alain Mendonça, Hilton Matos, Ney Mapurunga. Então nós criamos o Solar com base nessas inquietações que a gente trazia, nesse conhecimento e nessa prática do maracatu. E o Maracatu Solar, então, é um resultado desse processo e que não acaba nunca, porque ele é processual, ele está sempre se modificando, né? Então ele tem algumas características que são bastante emblemáticas, que é a diversidade rítmica, o não fantasiar-se negro, quer dizer, o não negrume, a não prática do negrume, da pintura no rosto,
não competição no carnaval, mas ele dialoga com a essência do maracatu que está dentro das religiões de matriz africana. Então, nós louvamos todo ano o orixá através do nosso tema carnavalesco, nós discutimos isso, nós tocamos o batuque, nós temos a calunga. Então, nós temos a essência da festa do maracatu, que é um cortejo simbólico em homenagem à coroação de uma rainha negra, mas dialogando com toda essa cultura matricial africana presente nas religiões de matriz africana no Brasil. Não, há uma estranheza muito grande, principalmente das outras agremiações, porque elas têm uma concepção, eu respeito todas elas têm suas concepções estéticas, né, dentro de um processo que elas defendem de tradição, mas o Solar nós temos uma visão diferenciada, né, de tradição que se renova, que se traduz, e de uma manifestação que é viva, que portanto é dinâmica e pode sofrer adaptações, transformações com o passar do tempo. Então, realmente alguns grupos têm estranhamento, mas nada muito grande, eles aceitam, mas não questionam, mas não há nenhum embate. E nós também aceitamos muito bem as outras agremiações, porque entendemos o papel de cada uma nas suas comunidades, como instrumentos de formação, instrumentos de afirmação étnica, racial, religiosa. Então, isso é muito importante citar que a gente não usa esses elementos diferenciados como embate, como elementos de discórdia, muito pelo contrário, a gente tenta fortalecer o coletivo dos maracatus. Porém, você ter uma postura diferenciada, né, leva também a outros aspectos positivos, que é o olhar do público diferenciado para o Solar. Então nós temos assim uma capacidade de comunicação, acho que talvez mais abrangente com o público, desde a criança até, né, a faixa etária idosa, em todas as regiões geográficas da cidade, em todos os gêneros e tal. Então eu acho que o Solar ele consegue, com a sua diversidade rítmica, com sua proposta de dialogar com diversas estéticas, consegue dialogar com o grande público. Então, há também esse aspecto muito positivo, que é a difusão que nós fazemos no maracatu, esse diálogo que fazemos com o grande público de Fortaleza, nos apresentando em seminários, encontros, em vários formatos, em palco, em cortejo, né, grupo grande, grupo pequeno. Então, isso é muito importante. E também, principalmente, o que nos diferencia é a nossa preocupação com a formação, sabe? Nós estamos sempre trabalhando na formação de batuque, de dança e de outras áreas, porque entendemos que o maracatu é isso, é um reencontrar-se consigo mesmo, com sua identidade, com sua ancestralidade, e se dá através da prática, e essa prática tem que ser exercida cotidianamente. Então, o que é importante é perceber que as pessoas que participam do Solar, elas conseguem sentir-se melhores, né, consigo mesmo e também no diálogo com os outros. Isso é o mais importante, é esse processo. Não, nós temos uma diretoria, né, que é mais formal, mas todo o restante dos nossos programas são gratuitos, a participação é espontânea, as pessoas nos descobrem, começam a tocar, começam a dançar, no carnaval começam a ir às oficinas. Então nós temos uma preocupação muito grande com a formação, e isso nos permite ter esse diálogo assim, contínuo com novos brincantes, com novos participantes. E é sempre livre, né? Entra, sai, depois volta, passa um tempo, bastante integrado, depois sai, depois volta de novo, entram, participam. Então é só chegar, é só entrar nas redes sociais, chegar nos eventos e participar. Essa ideia foi uma ideia que aconteceu de um momento específico de comemoração de aniversário da cidade, que a gente realizou na Praça dos Leões. E eu achei muito interessante, porque o público passava, ia ficando e olhando, tá? E aí eu pensei, né, muita possibilidade da gente fazer esse esforço, se dirigir até uma praça e fazer um encontro de 2 meses. E aí nós conseguimos o apoio do CCBNB, que está dando suporte para a gente fazer isso. E nós estamos no segundo momento aqui no Passeio Público fazendo esse encontro, e eu acho muito bacana, porque você sai da sua sede, do seu local de ensaio, e as pessoas começam a perceber aquilo ali, né, começam a passar nos lugares, nas praças, olhar, se integrar, não conhece, vai, participa. E é um ensaio, né, não tem muita exigência técnica, a gente está ensaiando, não tem figural, não tem que estar ali tocando perfeitamente, então é uma espécie de... Tem o rigor mínimo, né, de ensaio, mas não tem essa preocupação. Então, os novos brincantes podem, a partir daquele momento, entrar, tá lá assistindo, pode participar. Eu acho que isso é muito importante. O Nordeste, cara, tá na nossa matriz. Tudo que a gente faz um pouco desse grande Nordeste em nós e nos nossos trabalhos, no que nós refletimos, né? Porque nós nascemos aqui sob esse sol, nesse clima, né? Então, tudo isso, né, com essa formação étnica, com esse jeito de falar, com essas comidas que a gente tem, com esses ritmos que a gente tem, com esses ícones de Luiz Gonzaga, Patativa do Assaré, pessoal de Pernambuco, pessoal da Bahia, pessoal de antes, pessoal de agora. E tudo isso está muito no nosso sangue e está muito na minha formação, né? Porque eu comecei ouvindo muito os catingueiros, né? Ali Elomar, Vital Farias, eu era muito fã desse pessoal.
É tanto que eu tenho 2 trabalhos armoriais, né, que seguem essa linha, o Canudos e o Caldeirão, e temas também bem específicos do Nordeste. Eu era do movimento chamado Nação Cariri, e esse movimento me inspirou muito a beber dessa fonte, né, da nossa história nordestina, nossa história de luta, nossa história de resistência. E depois, lógico, você vai tá ali, você está convivendo com o mundo, então você começa a perceber que existe semelhança entre o que você faz e o que outras pessoas fazem em outro lugar. Você começa a adaptar-se a essas informações. Eu escutando, assim, é difícil eu escutar o meu trabalho, irmão, assim, é muita coisa e eu não costumava muito ouvir, mas recentemente, como eu estou compartilhando tudo, eu estou ouvindo, sabe, revisitando. Então eu escuto Canudos de 86, o Lendas de 88, o Matuleiro de 91, ao vivo de 93, ali tem um pingo, aí depois eu conheço o Lógico, o Cantares, o Prata, aí já é outro pingo, o solo feminino, o violão, o instrumental já é outro. O meu trabalho talvez tenha 5 vertentes, assim, que tem uma base, mas bem diferenciadas, que se complementam. Então, eu acho que eu tenho produzido uma obra um pouco eclética, mas que no fundo tem toda essa base nordestina, essa base da cidade de Fortaleza, do que eu ouvi, do que eu escuto e do que eu vou aprendendo. Eu cantei Canudos, né, e na época que eu fiz o disco Canudos, o Rosenberg estava fazendo o primeiro documentário dele sobre o Caldeirão, em 86. O Enterro do Beato é a minha excelência do Centauros e Canudos. Eu fiz uma excelência que é a música do Enterro do Beato. Então eu fiz aquele diálogo ali com o Caldeirão inicial com o Rosenberg, segui minha trilha, o Rosenberg e a dele, fui fazendo muitos discos, muitas coisas. E eu vou sempre ao Cariri tocar, e eu recebi uma cobrança muito grande lá de uma amiga. Eu chegava para relançar o Canudos, em 2018, ela disse: "Você não vai fazendo nada sobre o Caldeirão, cara. Você fica cantando Canudos, e cadê o Caldeirão? Cadê?" Eu tinha musicado já um trabalho do Oza de Barroso, Caldeirão. E eu tinha essas músicas, mas eu perdi um pouco essa trilha sonora teatral. Eu tinha 2 músicas gravadas nesse período, mas não tinha uma obra densa, né? Aí eu digo, tá bom. Aí de novo a cobrança, Dani de Jade, uma pessoa lá que é uma militante cultural lá do Cariri. Aí, cara, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma obra sobre o Caldeirão. Aí eu recorri ao Rosenberg, meu parceiro lá no começo, especialista. Aí o Rosenberg fez 7 letras, eu musiquei na pandemia. Eu estava inclusive com Covid, cada dia de Covid era uma música. E depois eu pedi para ele fazer uns textos, que eu achei que a obra só cantada não tinha um didatismo que a gente podia ter, sabe, assim, uma cronologia dos fatos e tal. Aí o Rosenberg fez uns textos, e eu fiz a direção, olha, eu quero uma coisa lírica, é tanto que se você observar ali nas entrelinhas, o Caldeirão é uma flor que vai brotando no final até a última música, lá na terra árida do Caldeirão, né? E aí o Rosenberg faz isso aqui e tal, aí ele fez. Aí eu disse, cara, então eu vou fazer algo similar ao Canudos, voltar para o meu trabalho, né? Armorial, acústico e clássico. Que o próximo ano o Canudos vai fazer 40 anos. Eu digo, eu vou fazer. Depois lá eu vou voltar aqui para esse ponto. E aí musiquei e procurei o Ocelo para fazer um arranjo de cordas. Aí depois procurei o coral da UFICA. Fui montando gente, mas sempre assim, numa linha assim, de estética. Quando você escuta, você tem ali uma opereta, você tem um trabalho armorial, né? Um pouco clássico. Que é o que eu queria, sabe? De volta ao Canudos, que é clássico, que é armorial. E aí eu fiz aquilo ali e disse, agora, né, para gravar. E eu fui cantando, aí eu consegui um projeto grande de apoio das redes de incentivo, o ANEI Mecenato, vários apoiadores. Aí montei realmente um espetáculo com 70 pessoas no palco. Fiz no Juazeiro, fiz no Crato, fiz aqui. Mas antes disso eu fui lá no Crato, eu fui no Caldeirão. Aí eu disse, eu não vou fazer isso só, cara, eu vou transformar isso num movimento. Aí eu chamei os artistas do Cariri. Todos eles participaram, Abdoral, Pachel, João do Crato, Fidelis, Junu, tem muita gente ali cantando, muita gente tocando. Aí eu acabei fazendo esse ajuntamento todo, e como é difícil essa produção, eu vou gravar isso ao vivo, porque depois eu não junto esse povo não. Aí eu fiz essa gravação ao vivo, tem um DVD ao vivo e tem o de estúdio. E eu fiquei muito feliz, sabe, porque a repercussão do Caldeirão é impressionante. Cada dia chega gente que escutou. Diferentemente do Canudos, que o Canudos não é uma projeção estética sobre o Canudos, Centauros de Canudos, a suíte do Caldeirão da Santa Donizete realmente é cronológica, é didática. Você vai através de 7 músicas, 7 textos, contando a história até o legado dela, né, na contemporaneidade. Então eu fiquei feliz de compor aquelas músicas. Essas realmente eu pesquisei, eu escutei muito Banda Cabaçal, escutei muito baixo, e saíram aquelas melodias ali, que depois arranjadas, né? O arranjador deu uma dimensão muito legal, que é o Ocelo Mendonça, com cordas bem dinâmicas. Eu fiquei muito feliz, estou muito feliz com o Caldeirão. E
é isso, faz parte da minha história agora, cantar Canudos e o Caldeirão. Tem que ter essa esperança de viver, gostar de viver, ter a alegria de viver, procurar estar minimamente bem ali com os seus. Então eu procuro isso, eu tenho essa esperança dentro assim, de viver, eu gosto de acordar, de ver as coisas, de aproveitar o dia. Eu acho que essa é a primeira esperança que a gente tem que ter, né? De viver. Estamos aqui nesse plano para viver, estamos vivendo da melhor forma possível, né? Aí você vai para o coletivo, né, de uma linguagem que é específica, que é a linguagem das artes, né? Nós temos tido alguns avanços que é preciso reconhecer nesses últimos anos, né? Nós conseguimos o Ministério de Volta, nós conseguimos o recurso, nós conseguimos a Lei de Incentivo de Audiovisual, o Sistema Nacional de Cultura Audi Blanc, conseguimos alguns avanços públicos, de política pública. Mas nós temos que ter esperança de que essa política pública tem que ser aprimorada, sabe? Porque nós temos ainda muita defasagem, uma demanda maior do que a oferta. Às vezes não é só recurso, é gestão de recurso que às vezes falta. Principalmente enxergando toda essa complexa produção cultural diversa brasileira, né? Que tem que ser fortalecida em contraponto a um mercado cada vez medíocre que se impõe. O sol está nos olhos de quem brilha. O céu está nos olhos de quem vê no sol a poesia da alegria de viver. O sol está nos olhos de quem brilha. O céu está nos olhos de quem vê no sol a poesia da alegria de viver. São muitas estações na vida, na terra quantas situações, nem sempre tudo está a nos favorecer, mas o dia pode ser o que se quer. O sol está nos olhos de quem brilha. O céu está nos olhos de quem vê no sol a poesia da alegria de viver. Que bonito, pessoal! Quanta sabedoria do Pingo! A gente permanece aqui com a batida forte do maracatu e a beleza da nossa gente. E assim, com a força das palavras e da música do Pingo de Fortaleza, vimos essa passagem especial pelo passeio público, esse espaço cheio de memória e de vida. Que a arte dele siga nos inspirando a acreditar, a resistir e a esperançar dias mais justos para a cultura do nosso país. Esta é a parte do programa em que desejamos que vocês, aí de casa, não apenas reflitam com o nosso diálogo, mas também transformem essas reflexões em ação. Com gestos, atitudes e iniciativas, queremos que vocês esperancem junto conosco. A proposta é um projeto já existente chamado ECOAR. Ele é simples, mas potente. Promove trocas de experiências e práticas sustentáveis que contribuem, de forma concreta, para o cuidado com o nosso planeta. Por exemplo, primeiro, troque o recibo da maquininha de cartão de crédito pela mensagem SMS. É que os recibos são feitos de um papel termossensível e para que essa impressão ocorra através do aquecimento, é utilizado um agente químico chamado bisfenol A, BPA, que pode ser nocivo para a nossa saúde e para o meio ambiente. O BPA também dificulta que esses papéis sejam reciclados,
E quando são descartados de forma incorreta, essa substância vai parar nos oceanos e na natureza, contaminando os lençóis freáticos, solos e a própria atmosfera. Segundo, cotonetes de plásticos por cotonetes sustentáveis. As hastes flexíveis, muito conhecidas como cotonete, são outros tipos de material composto por plástico, sem reciclabilidade e que muitas vezes já são descartados no lixo comum. Um dos maiores problemas das hastes flexíveis, além do tempo de decomposição de 450 anos, é o seu tamanho reduzido, que pode acidentalmente ser confundido com alimento pelos animais. Para evitar que esse material polua o meio ambiente e prejudique a biodiversidade do planeta, você pode escolher opções mais sustentáveis, feitas de papel e algodão orgânico. Terceiro, canudos de plásticos por canudos reutilizáveis. Um dos principais vilões da poluição são os canudos de plástico. Eles somam mais de 1 bilhão de unidades usadas diariamente em nossa casa comum. Feitos geralmente de polipropileno, os canudos são de uso rápido, mas levam até 400 anos para se decompor. Há opções reutilizáveis, de inox e vidro. Quarto, pilhas comuns por pilhas recarregáveis. O uso de pilhas recarregáveis oferece praticidade, economia e maior durabilidade, eliminando a necessidade de substituições frequentes. Além de serem mais vantajosas no dia a dia, essas pilhas contribuem significativamente para a redução do lixo eletrônico e dos impactos ambientais causados pelo descarte inadequado. Quando descartadas diretamente no lixo comum ou em lixões, as pilhas podem liberar substâncias tóxicas, como chumbo, cádmio, mercúrio, que contaminam o solo e as águas subterrâneas. Quinto, evite filtros de papel ao fazer seu café. Os filtros de papel têm um impacto na natureza, mesmo sendo biodegradáveis, eles precisam de um descarte adequado para evitar poluição. O ideal mesmo é você utilizar o pano como na época da vovó, ainda facilmente encontrado nos mercados, ou também uma cafeteira italiana, que passa o café por gravidade e não usa filtros descartáveis. Sexto, lâmpadas fluorescentes e, principalmente, incandescentes, consomem bem mais energia do que lâmpadas LED. Ao trocar por lâmpadas LED, não é apenas uma questão de poupar na conta de energia, mas também uma decisão que impacta o meio ambiente de forma positiva. Além de consumir muito menos eletricidade, as lâmpadas LED têm uma vida útil até 25 vezes maior do que as incandescentes e fluorescentes, o que reduz a necessidade de substituições frequentes e, consequentemente, a produção de resíduos. Existem muitas outras alternativas e práticas sustentáveis. Algumas já compartilhamos no perfil do Centro Magis Inaciano da Juventude, no Instagram. Lembre-se, pequenas atitudes, quando somadas, geram grandes transformações. O que parece simples no seu dia a dia pode ecoar longe na saúde do planeta, no bem-estar coletivo e no futuro das próximas gerações. O projeto Ecoar é um convite para agir com consciência, com afeto e com propósito. Você não precisa fazer tudo sozinho ou de uma vez. Comece com o que está ao seu alcance, compartilhe essas ideias com quem está perto de você e inspire outras pessoas a também fazerem parte dessa corrente do bem. Chegamos ao fim de mais um Esperançar. Hoje, nossa caminhada foi na busca de irradiarmos vozes pela justiça climática e socioambiental. Pessoas que não apenas sonham com um mundo melhor, mas agem, propõem e transformam realidades todos os dias. Esperançar é isso,
é resistir, é se unir e construir um futuro com coragem e compromisso. Agradecemos a todas e todos que estiveram conosco, nossos convidados maravilhosos e a você que nos acompanhou nesse itinerário. Que a chama da esperança siga acesa em cada atitude e que possamos continuar ecoando juntos por uma casa comum, justa e sustentável. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda a corrupção.